Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos conversar com uma professora, pós-doutora, lá da Espanha, diretamente da Espanha, para conversar com a gente, por isso a gente está fazendo essa live bem mais cedo, hoje às 14 horas do dia 10 de setembro. Queria mandar um beijo especial para minha madrinha hoje, a dona Neide, que está fazendo aniversário. E a gente já tá com a professora Lúcia aqui. Lucileia, deixa eu ver. Vamos lá, vamos já começar a conversar. O Instagram demora um pouquinho para convidar as pessoas. O Instagram podia, né, dar um jeito aí de melhorar esse convite para as pessoas. Oi, doutora, tudo bom? Olá, Luiz, um prazer estar aqui com você, com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Aí já é que horas, perdão? Aqui já são quase 7, deixa eu ver, 7 horas. Deixa eu ver aqui. Isso. Quase 7 horas. Aí são 7. Não, São 2 7, horas. 2 minutos. São 5 horas a mais. O fuso horário de Não, agora é 5 horas. Final de saudade. verão, final de verão, começando o outono, mas ainda o calorzinho ainda está por aqui. Ai, aqui hoje no, Mas já está indo embora. Já hoje está no indo embora. Paraná tá um calor insuportável, muito quente. Eu não É, gosto muito do calor, eu prefiro mais o friozinho. E aqui tá muito quente. Hoje, é, esses dias, essa semana tá bem quente. mas o Brasil é meio assim também, né? Aham. Embora algumas regiões tenham é, fa- as estações não são tão definidas assim, né? Sim, aham. Então não tem essa possibilidade de você realmente encarar uma primavera, que é o que Uhum. a expectativa seria que essa transição não fosse tão traumática, É mas acaba verdade. sendo, né? Professor, eu quero agradecer a senhora ter aceito o convite de participar dessa live. É um tema que chama a atenção de muitos colegas que fizeram doutorado, que eu conheço, que estão fazendo, que estão se planejando, ainda mais agora com essa pandemia, estão se planejando dar continuidade aos estudos depois do doutorado. E eu queria agradecer imensamente, agradecer a doutora Débora Brandão, que indicou a professora, e agradecer o carinho, a atenção que a professora teve comigo durante o período de tratativa e ajuste aí para a gente poder produzir essa live. Queria agradecer muito, é muito gratificante conhecer pessoas com a energia que a professora tem e com o carinho que me tratou. Muitíssimo obrigado. Aí eu que te agradeço, Luiz, e inclusive com a possibilidade que a gente está tendo de estreitar os laços, de realmente fazer cumprir as expectativas que a globalização, que o processo de globalização, ou essa grande globalização do século 20, 21, nos trouxe. E a gente está tendo condições, por meios meio contraditórios, desagradáveis, com muito sofrimento, a gente ter que explorar outras oportunidades e outros caminhos que estavam meio aí cristalizados, né? Ninguém Uhum. sabia muito bem como usar as redes. Eu acho que definitivamente o estado de crise da pandemia nos faz enxergar um outro mundo e outras perspectivas, que as distâncias, elas se relativizaram mesmo, não é necessário que você que tenha que pegar um avião para ir para um outro continente, ou para uma outra cidade, ou para um outro país, Uhum. e a expansão do conhecimento é o que define como o elemento de positividade de tudo isso, né? Então, essa via, ou essa nova realidade mundial faz com que a gente possa ter expectativas concretizadas de maneira muito positiva, coisas que a gente nem tinha pensado anteriormente. E, ao mesmo tempo, como você falou, a necessidade de que muitos de nós é, enxerguemos nossa vida de uma maneira diferente e nos imponha outras oportunidades, ou nos deem a oportunidade, a nós mesmos, né? Uhum. O que dizia Lulu Santos, nos permitir fazer outras coisas. Com certeza. Sair um pouco daquela rotina do mundo
da rotina da escola, ou da faculdade, ou daquele trabalho que é estressante, que é sair de madrugada para trabalhar, voltar à tarde, é aquela rotina que no final das contas te massacra, e isso talvez possa ter permitido esse momento, permitido que as pessoas possam pensar em outras formas de vida, outras Sim, ideias, e se reinventar, é isso, né? sim, sim. A ideia de fazer essas lives sobre o ensino jurídico surgiu de muitos alunos em qual eu tinha contato pelas redes sociais, porque quando eu fui para a Irlanda fazer o meu estágio pós-doutoral lá, eles me adicionaram nas redes, eles já vinham me adicionando, e eu sempre coloquei dicas, alguma coisa, e eu vi muitos alunos chegarem até mim e falar: professor, eu estou desistindo do curso porque eu não consigo fazer online, eu não consigo fazer remoto, eu estou desanimado, eu gosto do contato físico. E aí eu resolvi fazer essa live para contar, principalmente conversar com pesquisadores, com professores, com acadêmicos, e para eles contarem que na época deles também tiveram dificuldades, e que vai ter dificuldades, e que os que virão depois terão outras dificuldades, que talvez o que ele tem agora os outros não terão. E uma forma de inspirar eles a progredir aí na carreira, seja no profissional, ou seja no acadêmico, seja na advocacia, na magistratura, ou seja no acadêmico, que é mais a linha das lives tomou mais esse lado acadêmico. Então a gente já falou sobre pesquisa jurídica, a professora Patrícia Vanzolini já falou sobre direito penal, a professora Débora Brandão falou como estudar melhor, o professor Jairo Lima falou sobre o projeto, como iniciar um projeto. O professor Walter falou sobre qualis. Então, esses colegas foram convidados para ter uma forma, um bate-papo mais informal, para o pessoal poder entender e conversar mesmo, dialogar e ter esse espaço de diálogo. Como uma forma de inspirar, eu sempre peço, eu acho feio falar entrevistado, mas para a professora, falar sobre a trajetória acadêmica dela, Uhum. para os alunos se inspirarem e para os alunos perceberem que todo mundo tem uma trajetória, e a trajetória acadêmica pertence à história da vida da pessoa, e parte tão linda, que a gente só consegue ter essa dimensão quando a gente vai se formando e acumulando os canudinhos em cima da mesa, na parede. E aí, então, eu gostaria que a professora contasse um pouco da trajetória acadêmica dela. Ok. Bom, Luiz, eu sou formada pela Universidade Federal do Maranhão em Direito, sou graduada em Direito. A partir de então, na própria universidade, realizei atividades de monitoria. Então, a atividade de monitoria é algo que é importante na graduação para quem quer também se testar, né? A monitoria, Uhum. para quem não sabe, é uma forma de você fazer uma espécie de apoio acadêmico aos docentes, aos professores. E dentro dos programas de extensão e de pós-graduação, perdão, de iniciação científica, ou dos programas mesmo de pesquisa, de ensino e de extensão nas universidades, esse é um dos programas que as universidades, muitas delas, oferecem, né? Menos as privadas do que deveriam, porque é uma fórmula também de encontrar subsídios para que os alunos busquem alternativas e outras carreiras jurídicas, porque o magistério também é uma carreira jurídica, né? Uhum. Então, dentro de uma atitude até de estímulo vocacional, a atividade de monitoria, ela conta como atividade de extensão para finalizar atividades complementares de todos os cursos de graduação, porque isso está na regulamentação da profissão ou dos cursos jurídicos no Uhum. Brasil, e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de se enxergar como docente. E eu participei dessa experiência, e que foi muito válida na minha vida, porque eu percebi que a partir daí eu teria condições de, quem sabe, buscar na carreira jurídica a carreira acadêmica também, já que eu pretendia realizar a atividade da advocacia. De fato, advoguei por muito tempo, por muitos anos, mas assim, já depois de formada, já me motivei a fazer especializações e já entrar na docência do ensino superior, né?
Você sabe que também, ao mesmo tempo, a gente está falando com o público embora sejamos discentes, muitos discentes e egressos de faculdades de direito, as disciplinas jurídicas, elas são ofertadas em muitos cursos, não é apenas no ensino jurídico, não é apenas na graduação em direito. E aí essas disciplinas básicas oferecem a oportunidade ao docente que é bacharel em direito, a possibilidade dele lecionar em outras faculdades, não apenas na faculdade de direito, faculdades de ciências sociais e disciplinas jurídicas desses cursos afins. E eu comecei a dar aula no curso de Direito, como professora substituta na Federal do Maranhão e outras faculdades particulares, e aí aproveitei esse período que já estava dando aula, depois de um tempo, 3, 4 anos de formada, advoguei muito, e aí mais ou menos 5 anos depois de formada, entrei no mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, de Direito Público, porque aí eu já tinha a pretensão de realmente investir na carreira acadêmica, e é muito importante que se entenda que a realidade que se apresenta hoje no Brasil de mestrados profissionais é extremamente recente. Essa é uma opção, é um plus também para aquele que pretende se aprofundar nos conhecimentos jurídicos, mas não tem pretensão, talvez, de fazer uma carreira acadêmica de uma maneira muito mais técnica, mais voltada mesmo para academia ou para docência, porque tem essa opção de você fazer um mestrado profissional no Brasil atualmente. Eu fiz um mestrado acadêmico na Federal de Pernambuco, em Direito Público, e aí, a partir daí, fiz um concurso para a Federal do Maranhão, sou docente da Universidade Federal do Maranhão do curso de Direito desde 2004, e em 2009, 2008 para 2009, resolvi ter a experiência de passar por um doutorado fora do Brasil. Eu me permiti ter essa experiência, que eu acho que é muito válida para todo aquele que pretende passar por uma nova perspectiva, dar um novo contorno, dar uma nova perspectiva para a sua vida, para a sua carreira, não apenas a nível profissional, mas a nível pessoal também. Ter a experiência de viver fora da tua cidade, do teu país, e é diferente você viajar como turista do que viajar para estudar ou para passar um tempo mais longo. E aí eu queria passar essa experiência, eu queria ter essa experiência de viver como uma estrangeira, de aprender uma nova cultura, uma nova língua, mas imergir, entrar naquela rotina e naquela realidade daquele país. E aí eu escolhi a Espanha, porque eu tinha pretensões realmente de fazer uma imersão na língua espanhola, mas também pelo fato de a minha área de pesquisa, que é direito administrativo, que são os serviços públicos, ter os maiores administrativistas, muitos bons administrativistas aqui na Europa, né? Mas principalmente na Espanha. Então, Garcia de Enteria. Então, para quem é administrativista, se tiver alguém que esteja nos ouvindo, que seja do direito administrativo e que goste de direito administrativo, sabe que os grandes teóricos do direito administrativo, primeiro são os franceses do século XIX, né? Leon Deguy, Roger Bonnat, os franceses da escola de Bordeaux e os espanhóis, já um pouco mais para o século XX, Garcia de Enteria, Retortillo Boyo, e muitos outros autores, Arino Ortiz e tantos outros grandes juristas administrativistas. E aí, como o nosso direito administrativo é muito assemelhado ao direito administrativo francês, alemão e espanhol, e todas as obras alemães e francesas estão traduzidas para o espanhol, eu resolvi vir para cá, vim para a Espanha. E aí fiz meu doutorado na Universidade de Salamanca, que durou 4 anos, em geral, e aí a gente pode conversar sobre tempo depois, mas os doutorados, em geral, duram 4 a 5 anos, o meu durou 4 anos, em geral, os mestrados duram 3 para 4 anos aqui na Europa, que é diferente do Brasil, e a gente vai depois dizer por quê. E aí, depois de concluído o meu doutorado, eu concluí em março de 2012, voltei para o Brasil, continuei minhas atividades docentes,
assumi alguns cargos da administração superior da UFMA, sobretudo vinculados ao departamento de Direito, continuei ministrando minhas disciplinas, fazendo minhas pesquisas, e aí eu resolvi dar um giro na minha atividade profissional. Resolvi ficar na docência, resolvi realmente me dedicar ao ensino superior, coisa que eu não fazia antes de sair para o doutorado, que eu advogava e dava aula, era extenuante, e aí eu achei por bem ter qualidade de vida e fazer aquilo que eu realmente gostava, sem perder o foco da pesquisa acadêmica, porque muitos profissionais conseguem assimilar a ideia de advogar e estar também na docência de ensino superior, mas há uma diferença muito grande em estar na docência e ser pesquisador dentro das universidades no campo das ciências sociais e especificamente do direito. Fazer pesquisa em direito não é compilar autores, que muitos dos nossos colegas fazem nas universidades, porque a maioria deles entende que está fazendo pesquisa em direito e não está. Nossa, professor, a senhora tirou assim da minha cabeça tudo que eu queria falar sobre o que é ser um pesquisador. Eu não fiquei até sem palavras. É isso mesmo. Isso é uma verdade. Eu saí de um mestrado aqui em Maringá para um doutorado em São Paulo. Eu já vi diferença. Saí de um doutorado em São Paulo para um pós-doutorado na Irlanda e foi um choque de uma realidade, de um momento. Falar, pera um pouco, eu fiz errado durante um bom tempo. Eu preciso retomar os meus estudos. Eu preciso voltar ao banco universitário. E aí a Universidade de Limerick, onde eu estava, me abriu as portas do treinamento, de pesquisa, de ensino, de extensão. Eu peguei aquilo como meta de vida, fiquei 1 ano e 4 meses imerso naquilo. E para mim eu tenho 2 grandes viradas na minha vida. A última dela foi Limerick, que me deu um outro gatilho de vida. Que história maravilhosa e que referência que a professora é para a gente, principalmente na área de pesquisa. E aí, o tema que eu queria conversar com a professora, que eu propus, seria o pós-doutorado. Até porque no Brasil existe eu não posso sei se é fetichismo que eu posso falar, ou se é aquela questão de status, do ego, alguma coisa assim, onde algumas pessoas está terminando o doutorado, ela, eu vou fazer um pós-doutorado, e acha que o pós-doutorado é título, ou acha que o pós-doutorado é acima do doutorado, e até mesmo confunde pós-doutorado com PhD. Nossa, o que eu vejo de gente me mandando e-mail, mensagem, ai Luiz, você fez um PhD na Irlanda? Eu falei assim, não, eu fiz um pós-doutorado. Um filósofo doctor eu fiz no Brasil, só que aí no Brasil nós chamamos de doutorado, como em alguns países também chamam de doctorado. Mas os americanos, os ingleses, os irlandeses chamam de philosophy doctor. E também tem outras abreviaturas, como doutor em educação, doutor profissional, que no Brasil a gente não tem. Todos os doutorados no Brasil, até então, até o dia 10 de setembro de 2020, eles são doutorados acadêmicos. A professora pode falar para a gente a diferença de um doutorado, do PhD, né? E do pós-doutorado? E o porquê fazer um pós-doutorado? Claro que para a gente começar a entender um pouco essa sistematização e até o uso dessa nomenclatura, é importante a gente ter por base a nossa legislação educacional brasileira, né? Que, no meu ponto de vista, é uma estrutura muito enxuta, muito bem feita, na medida em que a gente tem claramente o que é uma graduação, o que é uma atividade profissional, uma atividade técnica, o que é um mestrado, o que é um doutorado, né? Uhum. E tudo regulamentado, porque a gente tem todas as atividades regulamentadas no Brasil. No que tange a nossa legislação, nós vamos perceber que no Brasil nós temos uma divisão muito clássica,
que é aquela especialização lato sensu, as atividades de pós-graduação lato sensu, e a pós-graduação estrito sensu. E essa distinção, ela faz toda a diferença, porque a nossa legislação também impõe uma série de regras, inclusive de carga horária, ou seja, a quantidade de créditos que cada pessoa vai ter em cada curso que ela optar. Claro que um curso de pós-graduação lato sensu, como o próprio nome já está dizendo, é amplo. E entram aí as especializações, os aperfeiçoamentos, os cursos de capacitação, mas aquilo que pode te garantir um título de especialista no Brasil é um curso que você tenha que fazer, regulamentado ou reconhecido, entre aspas, por alguma universidade, ou seja, uma faculdade, uma universidade, que tenha condições de expedir esse título, e que, portanto, te dê um título de especialista com no mínimo de 360 horas de curso. E aí você ganha um título de especialista. Esse é o título de pós-graduação lato sensu clássico. Já os cursos estrito sensu se dividem no Brasil entre mestrados e doutorados. E aí nós vamos ter cada um com sua carga horária específica, com a quantidade de anos mínimo e máximo específico, todos com autorização dada pelo MEC e com reconhecimento também pelo Ministério da Educação, vinculados a universidades ou centros universitários autorizados, portanto, para fazerem esses cursos e concederem esses títulos, que não é fácil no Brasil, razão pela qual muitos dos nossos colegas, sobretudo na área jurídica, buscam cursos no exterior e acho muito bom fazerem isso, porque a gente sabe que, primeiro, há um número muito limitado de cursos de pós-graduação estrito sensu no Brasil, em muitas áreas, e direito se enquadra nisso, mas nas ciências sociais em geral. Claro que a gente teve um aumento, a partir de 5, 10 anos atrás, do número de cursos de mestrado e doutorado, mas com muitas dificuldades de acesso, pouca democracia, pouca transparência no acesso. É o fulano que é amigo do cicrano, que pode me dar uma dica de como entrar, como fazer o projeto, e essas coisas são muito complicadas para a gente realmente ter um ensino que seja acessível a todos. E muitos mestrados são caríssimos no Brasil, os doutorados caríssimos. Então, na área jurídica, eu particularmente me assusto muito quando eu vejo minters, ou até mesmo mestrados interinstitucionais, ou mestrados acadêmicos ou profissionais, que são cobrados verdadeiras exorbitâncias. Então, é como se você estivesse comprando um carro novo. Claro que eu acho que conhecimento, ou um apartamento, às vezes, né? No caso do doutorado. Sim. Claro que muitas das vezes você pode dizer, poxa, mas o conhecimento não tem preço, eu pago o preço que eu for, mas não me parece justo. Não me parece justo quando você principalmente vai começar a comparar com as possibilidades que te dão outras universidades de você poder, inclusive fora do Brasil, ter um título validado, revalidado no Brasil, reconhecido no Brasil como tal, e não vai ser nenhum mestrado, nenhum doutorado a menos do que qualquer um outro mestrado ou doutorado feito no Brasil. Pelo contrário, você ganha, se é para buscar, entre aspas, o prestígio acadêmico, você vai conseguir até muito mais, em alguns casos, em alguns cursos, em algumas universidades, não é? Sim. Que muitas das vezes são mestrados e doutorados no Brasil de prestígio, mas aquele curso engessado, com muita dificuldade de você abrir a sua mente para pesquisa em direito, com as panelinhas que se formam e com a estrutura de tráfico de influências que é muito perigosa, quando a gente está falando de tornar mais amplo o acesso aos programas de pós-graduação. Por isso que eu acho que eu volto para aquela tua fala inicial. Será que é uma questão de status? Bom, no momento em que um país como o Brasil, com o nível de desigualdades que nós temos, com tão poucas pessoas que, numa realidade muito recente, conseguiram cursos de nível superior, até mesmo ascender a possibilidade de fazerem mestrados e doutorados, claro que essa é uma elite. Sim, uma elite que ainda busca
utilizar esse tipo de artifício para reforçar as desigualdades do Brasil, infelizmente. Para dizer, eu sou pós-doutor, no sentido de dizer, eu sou pós-doutor e você não é e nem vai ser. Como uma garantia de dizer, isso é exclusivo, é um título meu e ninguém mais vai poder. No momento que isso se socializasse e permitisse que todos pudessem ter acesso a um mestrado ou um doutorado, que seja a coisa mais natural do mundo, que todos possam, terminando a graduação, se quiserem fazer mestrado, mesmo sem ser, mesmo sem ter intenção de serem docentes, e não precisando gastar um carro ou uma casa para fazer isso, de alguma forma isso deixa de ser um modelo de reforço dessa cultura de discriminação e racista que nós temos no Brasil, infelizmente, né? E aí, no momento que a gente entender que isso é muito comum, porque é uma viagem individual, é uma escolha que cada um tem que fazer para a sua vida, que é uma escolha de conhecimento, que é uma escolha de capacitação, muito mais do que uma escolha para ostentar, isso faz diferença numa sociedade moderna, que é o que a gente aspira que o Brasil seja, né? Que a sociedade de juristas brasileiros seja um dia, porque ainda não é, né? A gente não pode, a nossa fala, eu não consigo, meu lugar de fala é uma mulher jurista, eu não posso, eu tenho possibilidade de comentar sobre a realidade de um outro profissional, de outra área, mas eu me sinto mais confortável de falar como mulher e como jurista. Então a gente sabe a realidade do Brasil e muitas das vezes não enfrenta essa realidade porque a gente acaba reforçando esses estereótipos. Luiz, infelizmente é assim, né? E aí quando você fala da diferença que existe entre falar de PhD ou falar de pós-doutorado, é entender que na verdade é um título que algumas universidades reconhecem ou não. O primeiro PhD, que é o Philosophy Doctor, como você falou muito bem anteriormente, surgiu na França em 1150. Por quê? Porque algumas tradições, algumas universidades optaram por fazer, dar um título específico para, como você já disse, doutores em determinadas áreas, em filosofia, que seria a mãe de todas as ciências, não é? Que significava, talvez, até no sentido literal, epistemológico, o amor pelo conhecimento. Antes, inclusive nas primeiras universidades que surgiram no mundo, principalmente as europeias, na Europa, como a gente sabe, tem universidades de 800 anos, de 700 anos, a formação era geral, então o sujeito se formava e tinha estudos de filosofia, de astrologia, de etc., de vários temas e várias áreas de conhecimento. Então haviam áreas específicas ou sub-áreas específicas. Ninguém se formava na Universidade de Salamanca em doutor em Direito. E ainda hoje, mesmo que você se forme, mesmo que seja, eu sou doutora em Direito Administrativo, porque o meu programa era Direito Administrativo, mas o meu título eu sou doutora pela universidade, por uma tradição. Na Universidade de Salamanca, você recebe o título doutor pela Universidade de Salamanca, mas não diz a área. A sua área é o seu programa. Quando você faz um doutorado específico de direito público, sou doutora em direito administrativo, porque foi a minha tese. Mas por uma tradição da universidade, esse título, ele é um título genérico. Eu sou doutora em direito, não especifica a minha área. Isso mostra o que é a tradição de muito tempo na área de formação intelectual, né? Então, a expressão PhD vem de tradições a determinadas universidades específicas, pelo tempo que se criavam esses programas, e hoje essa expressão está muito vinculada a algumas universidades, sobretudo americanas, né? Algumas francesas têm, algumas alemãs também têm, mas como um conteúdo a mais em um conhecimento que já foi adquirido, assimilado antes. Os títulos oficiais chegam até o doutorado. O pós-doutorado ou Vamos o agora para o PhD pós-doutorado. é um plus, não é? Então, essa nomenclatura depende muito de onde você faça a tua investigação, a tua pesquisa, porque independentemente da expressão, eu sou PhD por uma determinada universidade ou
sou pós-doutora em uma determinada universidade, no final das contas, é um programa de investigação que você faz sobre uma temática específica e, a partir daí, você escreve sobre aquele assunto. Sim. Em resumo, é isso. Tá. E o que é o pós-doutorado na Espanha? Porque, assim, na Irlanda existem cada universidade na Irlanda, ela tem a sua característica de pós-doutorado. Alguns você tem que assistir aulas, palestras, participar de grupos de pesquisa. Outro você é um estágio, um trainee pós-doctorate, que é o que eu fiz de docência. Eu tinha uma supervisora, eu entrava em sala de aula junto com a minha supervisora. Nós discutíamos o plano de ensino, nós discutíamos o que o aluno ia ler. Então, era assim, foi uma outra situação. Também conheço colegas que foram fazer pós-doutorado em Portugal e tinha tese pós-doutoral, e os portugueses tinham, se eu não colocar a tese em pé e ela cair, não é tese, né? A primeira avaliação dos portugueses para a tese, ela tem que ser grande, ela tem que ser robusta. E outros fizeram um artigo, fizeram pesquisa. Como que é o pós-doutorado na Espanha? Tá. Como eu falei anteriormente, cada universidade e cada programa monta a sua estrutura de pesquisa ou de investigação como acha mais conveniente, já que não se trata de um título oficial. Não sendo um título oficial, o programa é montado muito a partir das estruturas internas de cada universidade. Em geral, as universidades europeias, e aí eu estou falando não apenas por conta da espanhola, mas em geral, todas, elas optam por oferecer ou não programas de pós-doutorado. Depende muito do que seja a linha do pesquisador, depende muito dos grupos de pesquisa que apoiam determinados professores, ou que alguns docentes daquelas universidades fazem parte, e eles utilizam isso como uma forma ou um mecanismo até de fazer uma interação, uma cooperação internacional. Acho muito importante os programas de pós-doutorado, pós-doutoramento, em razão disso, porque é uma forma de você interagir com outros colegas e que, de alguma forma, possam trabalhar determinadas áreas de conhecimento ou determinadas áreas de concentração ou temas específicos que você talvez está trabalhando há algum tempo e que os teus colegas também já estão trabalhando, e aí essa troca gera uma interação interessante. Cada programa monta a partir de determinadas abordagens. Eu, particularmente, sou docente de um programa de pós-doutorado na Universidade de Salamanca, com foco em direitos humanos, e a proposta do programa, que está vinculada ao Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, porque foi criado um centro de estudos que tem muitos anos já, e esse grupo que está vinculado ao Centro de Estudos Brasileiros montou esse programa de pós-doutorado em direitos humanos para brasileiros, e que dá a oportunidade de você aprofundar temáticas, estudos relacionados aos direitos humanos, aos direitos sociais, etc. Né? Direitos de todas as gerações, porque a Universidade de Salamanca tem um forte viés nos direitos humanos, considerando que surgiu o direito das gentes com um Frei, ainda na época da Reconquista e já na época da chegada de Cristóvão Colombo na América, que é Francisco de Vitória, e esse Frei, que era docente da Universidade de Salamanca, ele entendia que foi a primeira pessoa que escreveu que os indígenas que foram encontrados na América tinham alma, e aí se desenvolveu o que a gente chama, nessas origens, de direitos das gentes, e que foi o primórdio para os direitos humanos, que a gente identifica como direitos humanos a partir da Carta de Direitos Humanos, que foi a Declaração de 48, né, de Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. E aí todo mundo já se enxergou com a Declaração de 48. Mas a história dos direitos humanos e a Escola de Salamanca em Direitos Humanos, ela remonta a muitos séculos. De fato, esse nosso programa, ele se desenvolve com atividades específicas de seminários, não tem atividade teórica,
que foi o caso do teu pós-doutorado, porque o pós-doutorado pode ter tanto atividades teóricas quanto práticas. Uhum. E a partir daí, nesse nosso caso, a gente faz as atividades só teóricas, não tem práticas, fazemos seminários temáticos, o aluno vem para a universidade, bom, veio até esse ano de 2020 teve que suspender por conta da pandemia, mas ano que vem a gente vai retomar. E aí passa 2 semanas na Estaria aí o ano que universidade, vem. pois fica 2 semanas, 3 semanas na universidade, assiste às aulas, o seminário, na verdade é um debate, não é? Com todos os alunos, e a partir daí você tem 1 ano para desenvolver a tua pesquisa, o teu projeto, a tua investigação. No final das contas, um pós-doutorado é para permitir que você reflita sobre determinada matéria e pesquise sobre ela de maneira mais aprofundada. E é isso que a gente propicia e instiga, né? O trabalho de fim de curso é um artigo científico que precisa ser publicado. Tá? Legal. E é um artigo de investigação, é uma pesquisa que não vai ser um artigo qualquer, não vai ser um texto qualquer, mas é um texto de alguém que já é um pós-doutor, que precisa dizer alguma coisa nova ou relevante sobre os direitos humanos, especificamente no caso dos direitos humanos, mas aí cada programa estabelece uma metodologia diferente. E no caso desse pós-doutorado, ele dura 1 ano, mas tem pós-doutorados que podem durar 2 anos, que podem durar 3 anos. Em geral, os chamados PhDs, que estão muito vinculados a determinadas áreas médicas, áreas mais específicas, né, eles duram 3 anos. Mas os nossos pós-doutorados, em geral, de direito, duram 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Ó, tem algumas perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou colocar a primeira aqui. O Uhum. Michel perguntou: outras áreas de Espanha, a professora tem alguma dica de outras áreas de pesquisa? Acho que Luiz, repete porque cortou, estava fazendo a pergunta e cortou, eu não te ouvi direito. outras áreas de pesquisa interessantes para mestrado na Espanha. Eu acho que essa pergunta veio por conta de que a professora estava falando sobre o direito administrativo e a relação entre o Brasil Sim. e a Espanha. Teria alguma outra área que daria para fazer o link Brasil e Espanha? Acho que é essa a pergunta. Eu volto àquela nossa conversa inicial, né, Luiz? A gente está num mundo globalizado. Sim. O conhecimento, ele é global, ele é amplo. Por mais que você imaginar, tem algo muito específico, uma temática muito específica. Nós que somos da área de ciências sociais, todas as ciências sociais, elas têm essa afinidade, elas têm essa aproximação, a gente tem, nas ciências sociais, essa transversalidade, não é? Agora, é importante ressaltar o seguinte, voltando um pouco a essa distinção entre os programas de pós-graduação da Europa e do Brasil, eu chamo a atenção para todo mundo que não conhece o programa europeu, que nós temos na Europa a vigência da chamada Declaração de Bolonha. O que foi a Declaração de Bolonha? Foi uma espécie de tratado educacional firmado por todos os países europeus. Hoje são 48 países que aderiram ao Tratado de Bolonha, ou à Declaração, ou ao Sistema de Bolonha. Vamos falar de sistema, é melhor, porque as pessoas entendem melhor. A partir de 99 foi elaborado um plano educacional para ser vigente em toda a Europa. Como vocês sabem, há uma comunidade europeia, a União Europeia permite que os países tenham em vigor o Tratado Schengen, que permite o livre trânsito e o livre comércio de todos os cidadãos europeus. Então, todos os países que pertencem à comunidade europeia, eles têm, o cidadão ele é um cidadão europeu, ele tem liberdade de trânsito, não existe fronteira formal entre os países. Não como existia, por exemplo, isso foi uma opção criada para pôr fim àqueles conflitos históricos que permearam a Europa durante tantos séculos. E aí a União Europeia permite, através do Tratado Schengen, essa liberdade de ir e vir do cidadão europeu. Ele pode ser espanhol, ele trabalha na Europa, em outros países como Holanda e vice-versa. Recentemente a gente sabe que o Reino Unido saiu da União Europeia, está nesse processo de dificuldade em relação a essa ruptura
saindo do Tratado Schengen, cria um problema para os europeus que estão na Inglaterra ou no Reino Unido, e cria também um problema complexo e recíproco em relação aos cidadãos europeus os cidadãos do Reino Unido que têm que vir ou trabalham na Europa, mas isso é uma questão que eles vão ter que resolver. Em relação ao sistema de Bolonha, de educação, o que se entendia até então, já no começo de 2000, é que se o cidadão podia ir trabalhar em qualquer lugar, porque ele não podia estudar em qualquer lugar também. Então, o sistema de Bolonha permite que o cidadão, por exemplo, de Portugal, faça a graduação em Portugal e vá fazer seu mestrado na Holanda, por exemplo. Ou então vá fazer o seu mestrado na França e faça seu doutorado na Alemanha, com toda a liberdade de se matricular, como poderia se matricular em uma universidade da sua cidade, né, ou do seu país. Então, o sistema de Bolonha estabelece o seguinte, existem 3 níveis. O técnico superior, que é alguém que faz o curso técnico, que é comparado com o curso técnico do Brasil. A nível universitário, a gente tem os grados, que é a graduação brasileira, que a partir do sistema de Bolonha dura 3 anos. Então, você em 3 anos é graduado ou é licenciado em alguma carreira, algum curso, em qualquer área de conhecimento que você pretenda. Depois desses 3 anos, você tem mais 2 anos, se quiser continuar na universidade, você complementa os seus estudos fazendo um master, ou um mestrado, ou uma maestria, né? Esse master já é uma complementação, ou esse mestrado já é uma complementação da tua formação. Então, você não precisa se formar para começar um mestrado, como é no Brasil. Você já faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, em 5 anos, você sai graduado e com mestrado. O programa de Bolonha facilita que o aluno egresso da universidade saia com uma formação mais completa. Sim. Porque aí ele faz o grado, por exemplo, eu faço o grado, eu sou graduado em Direito e resolvo fazer, e aí eu volto ao exemplo do Direito Administrativo, um mestrado em Direito Administrativo. Eu já saio, nos 5 anos da faculdade, eu já saio mestre em Direito Administrativo. Ou mestre em Direito do Trabalho, por exemplo, dentro do que eu escolher. Ou então eu quero fazer um mestrado em prática da advocacia, que também se coloca isso como um título também, um mestrado. E aí depois, se você quiser, fazer um doutorado. Isso em qualquer universidade. E o sistema de Bolonha te permite fazer isso. Nós fizemos uma live com o professor Felipe Merchetti, que está assistindo aqui, que ele está na Itália, fazendo o doutorado dele na Universidade de Pisa. Muito bom. E ele falou um pouco sobre... porque tinha muita gente, muitos brasileiros, principalmente do direito do trabalho, que gostam da Itália ou que têm descendência italiana, que buscam muito a Itália para estudar. E ele falou dos mestrados na Itália e como funcionava. E aí a professora acabou de complementar a live dele sobre a questão do mestrado aí na Espanha. Tem outra pergunta, e é até dele a próxima pergunta, como que é a concorrência para o pós-doutorado? A professora pode falar, e aí eu já vou incrementar com uma outra pergunta, que a gente está indo para os 15 minutos finais da nossa live. Como que faz para fazer o pós-doutorado aí com a professora em Salamanca? E se ele é desenvolvido em inglês, ou se ele pode ser desenvolvido em inglês ou em espanhol? Ou em português? Como que poderia ser feito? Eu incrementei a pergunta aqui do Felipe. Sim, já vou, ainda falando um pouco sobre o sistema de Bolonha, lembrando que na Europa, o português é uma das línguas comunitárias. Tá bom? Isso é uma opção importante para nós, alunos brasileiros, de virem para a Europa. Qualquer das universidades aceita um trabalho em português, salvo se aquele teu programa exigir que você realmente faça na língua local, né? Na língua espanhola, na língua francesa, etc. Isso depende. Mas, assim, em geral, por conta do sistema de Bolonha, que é muito mais inclusivo, e havendo
uma das línguas comunitárias sendo o português, nada impede que nós façamos a nossa tese, quem faz doutorado ou quem faz o mestrado, no caso a dissertação, em português. No caso do pós-doutorado, a mesma coisa. Que você possa ter a opção de fazer o teu trabalho, a tua pesquisa, a tua investigação em português ou em qualquer outra língua comunitária, né? Em francês, em alemão, em inglês, em qualquer dessas línguas você pode fazer. E, independente disso, quem estuda na Europa, ou que tem pretensão de estudar na Europa, tem que entender que eu volto para aquela questão da inclusão e da possibilidade de oferta de vagas, que é muito diferente desse sistema. Parece que a gente está numa corrida de obstáculos, quando a gente vai pensar em entrar em um mestrado ou um doutorado no Brasil. É importante que você tenha fôlego, muitas das vezes que você tenha um bolso e que você tenha contatos. Então, eliminando esses 3 grandes obstáculos que realmente impedem um acesso muito mais aberto, a gente tem que entender que aqui todas as universidades, que são algumas, são várias, têm programas de pós-graduação. A universidade ela busca ter mais prestígio quando ela oferece mais cursos de mestrados, mais cursos de doutorado, e a opção vai garantir que também o número de vagas seja maior. Então, a gente não vai encontrar num programa de doutorado na Europa 5 vagas como a gente encontra no Brasil, por exemplo, que o sujeito está ali brigando com todo mundo, pior do que muitas das vezes participar de um concurso público. É uma loucura. Não é assim, né? Não é dessa forma. A primeira questão é você encontrar um contato de algum docente da universidade que você quer entrar e saber se esse docente te aceita como tutor, ou seja, que esse professor possa ser o seu orientador. Se ele te aceitar, é dispensável, inclusive, que você apresente um projeto no início do curso. Você vai construir esse projeto durante a vigência do seu curso, até porque realmente é pouco realístico que você faça um projeto de um curso que você ainda não começou, com disciplinas que você ainda não viu, com temáticas que você não viu, para decidir um tema que muitas das vezes você não tem ainda claro na sua cabeça. É meio confuso isso também no Brasil, né? De você ter que se ajustar a um projeto que muitas das vezes tem que ser extremamente elaborado, é super rígida a avaliação desse projeto, e que muitas das vezes, daí a 1 ano depois do teu mestrado, do teu doutorado, tu descobre que aquele tema não é o que você quer. Sim. E aquele teu trabalho foi inútil. É meio contraditório, mas é uma forma de selecionar, que, a meu ver, é um pouco injusta e um pouco desgastante para um aluno de pós-graduação. Mas tudo bem, é uma forma de selecionar. Mas o ingresso, em geral, dos programas de pós-graduação na Europa, assim como nos Estados Unidos também, permitem que você tenha muito mais liberdade de escolher o programa, a universidade que você quer, o assunto que você quer estudar, e a partir daí manter um contato, e sendo aceito por aquele orientador, que você possa, portanto, fazer a sua matrícula. É assim que funciona. No caso do pós-doutorado, depende dos programas, no nosso caso, a gente pede apenas que o aluno mande para os nossos contatos pessoais, dos docentes, ou o meu, que sou assessora do programa, ou até mesmo dos coordenadores do programa, um contato por e-mail, dizendo mais ou menos um resumo do que é a sua atividade profissional, um resumo do seu currículo, porque, claro, que quem não tem doutorado não tem como ascender ao pós-doutorado, né? Sim. E aí essas condições têm que estar apresentadas para que, a partir daí, e entendendo a ideia de afinidade ou de interesse de estudo por aquele assunto, que você possa ser aceito pelo programa. É bem simples, na verdade. E o programa, agora nós temos 10 minutinhos só. O programa de 2021, como que ele está? 2021 a gente teve que suspender porque a gente não achou conveniente fazer nem sequer online, já que o momento não era muito aprazível para a gente pensar na ideia de alguém querendo começar um programa de pós-doutorado.
e nós iríamos começar o curso em julho de 2020, para concluir em julho de 2021. E resolvemos redimensionar esse calendário para que esse curso comece de maneira online em janeiro de 2021, mas que termine presencial em janeiro de 2022. Ótimo. Então, eu vou... Ou seja, a gente acha também muito precipitado colocar a exigência de que esse curso seja presencial, para que os alunos estejam na Universidade de Salamanca em janeiro de 2021, porque realmente a gente não sabe se isso vai ser factível. Mas a gente sabe que a gente precisa avançar, pelo menos nos seminários de janeiro, fazendo essas 2 semanas online, para que os alunos se conheçam, para que os docentes conheçam esses alunos, para que os grupos de pesquisa se envolvam, que as pessoas se conheçam, e a partir daí ter 1 ano para pesquisa. Se o aluno quiser vir para a universidade ano que vem, ele pode vir. Se ele tiver tempo para vir pesquisar, fazer a sua investigação aqui, ele pode vir, mas com a obrigação de apresentar o trabalho presencialmente, se isso for possível, em janeiro de 2022. Porque aí sim, o encerramento do curso tem que ser presencial, porque tem que ser apresentado o trabalho, e além da apresentação do trabalho, existe um congresso que sempre é celebrado no seu encerramento. A gente fala possível porque nós não sabemos ainda o que vai dar dessa pandemia, né? Sem dúvida. As vacinas, a expansão, tudo isso. Professora, claro, eu não tenho como agradecer. Eu estou encantado com a sua fala, com o nosso bate-papo. Eu estou muito feliz em poder conhecer a professora melhor. Me coloco à disposição do que a professora precisar aqui no Brasil e da Universidade de Limerick, na Irlanda, onde eu tenho os meus contatos, onde eu ainda pertenço ao programa de mestrado e doutorado deles como professor convidado. E muito obrigado por a professora compartilhar esse conhecimento, tirar essas dúvidas. Tem uma galera aí já mandando palminhas, agradecendo. Essa live fica disponível no Instagram. Olha o professor Alexandre aí. Essa live fica disponível no meu Instagram e depois vai para o canal do YouTube. E aí eu vou colocar lá no canal do YouTube o contato de e-mail da professora para poder... Ok, pode colocar. Interessado em fazer o pós-doutorado aí na Universidade de Salamanca, pode tirar suas dúvidas e já iniciar as tratativas de entrada nesse pós-doutorado, tá bom? Professora, muitíssimo obrigada. Tenha uma excelente final de tarde, início de noite aí, que só vai anoitecer daqui a umas 2, 3 horas, eu acho. Sim, daqui a 1 horinha já vai estar à noite, com certeza. E aí, Luiz, eu só tenho também a te agradecer. Muito obrigada. Isso eu que agradeço, professor. Fica com Deus. E, gente, até a próxima live. Vai ser na semana que vem, se não me engano, mas eu acho que vai ser na terça, sobre direito de famílias e telenovelas. A gente vai falar de telenovelas e o direito de família, que tem muita coisa que acontece lá. Obrigado, legal, professora. Tchau, foi um tchau. prazer. Um beijo. Enorme. Tchau, tchau. Tchau.